Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha, nessa aula nós vamos aprender 3 propriedades de radiciação. São propriedades bem comuns em cálculos envolvendo esse assunto. Então, peço que você fique comigo até o final dessa aula. Vai ser bem bacana, você que é do ensino fundamental, precisa desse conhecimento, tudo bem? Seja muito bem-vindo, eu sou o professor Rogério, vem comigo, vamos dar início à nossa aula. Muito bem, alunos, vamos trabalhar nessa aula 3 propriedades envolvendo radiciação, ok? Bom, quando você chega no ensino médio, que você se depara com questões envolvendo álgebra e ao mesmo tempo radiciação, é comum que você tenha dificuldade para resolver esses cálculos, né, essas expressões, principalmente se você não tiver o conhecimento básico, tá bom? E o objetivo dessa aula é ajudar você dentro desse contexto. Então vem comigo, vamos dar início à nossa aula aqui. E eu já vou tratar logo desse primeiro caso aqui, tá bom? Onde eu tenho uma fração dentro do meu radical ali, tá bom? Uma expressão de radiciação com fração. É difícil, professor? Bom, tudo é difícil se você não tem o conhecimento. Então presta atenção nessa aula que você vai ficar craque aqui na resolução desses tipos de exercícios, ok? Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é substituir a letra A e a letra B por um número qualquer, tá? Para poder ficar simples, eu vou colocar, é claro, né, quadrados perfeitos, quadrados que fica bem simples para vocês resolverem, né? 16, vou colocar 25 aqui, ó. Ok? Aí. Eu tenho uma expressão, deixa eu pegar minha outra caneta aqui, ó. Eu tenho uma expressão, tá, de radiciação com 16 sobre 25. Vou colocar uma outra aqui para vocês, tá? 1 sobre 100. Ok? Essas duas expressões aí. Como que eu resolvo uma expressão como essa? Bom, a propriedade da radiciação, ela diz o seguinte: quando eu tenho uma expressão como essa, eu posso quebrar minha raiz em duas. Tá? Duas raízes, tá aqui, ó, raiz de 16 dividido por raiz de 25. Fechou? Para baixo agora, tá? Vou dividir aqui só para não confundir. A raiz de 16 é igual a 4. E a raiz de 25 é igual a 5. Tá aí minha resposta. Fechou? Então, eu quebro a minha raiz em duas e resolvo cada uma em particular. Resolvi a de cima, de baixo, pronto, tem meu resultado aqui, 4/5. Vou fazer o mesmo aqui, tá bom? Raiz de 1 em cima, dividido por raiz de 100 embaixo. Pode quebrar em duas, não tem problema. A minha resposta aqui embaixo, a raiz de 1 é 1. E a raiz de 100 é 10, tá aí. Fechou? Para vocês dar um print no quadro, é muito importante, né? Você anotar para que você tenha aí o seu conhecimento anotado no caderno para você estudar depois. Fechou? Bom, essa é uma forma de resolver expressões dentro dessa propriedade, tá? Deixa eu apagar aqui. Agora, galera, vamos dar uma olhadinha nessa propriedade da seguinte forma. Pode ser que o professor ali no ensino fundamental coloque para você uma expressão assim. Ou também, né? Assim, ó. 0,009. Opa, perdão, tá? Deixa eu apagar aqui. Apagar aqui, 0,9 aqui, ó. Eita aí. Fechou? Essas duas expressões aí. O professor colocou uma expressão, você vai precisar resolver. Como que é que eu resolvo uma expressão como essa? Primeiro, você precisa saber converter o número decimal para fração. Se você não sabe, já é um outro conceito pendente aí que você precisa estudar para que você consiga aprender essas propriedades. Bom, acho importante parar a aula aqui um pouquinho para fazer um alerta, tá? Todo conhecimento ele é progressivo. Você depende dele para poder aprender, para ter um novo conhecimento. Então, quando o prof está explicando ali, você está conversando na sala de aula,
você perde esses conceitos básicos aqui e depois acaba atrapalhando você a aprender ou obter um novo conhecimento. Bom, então é importante que você preste atenção na aula, não perca tempo, não fica conversando com o coleguinha, presta atenção para você conseguir ir filtrando, ou melhor, ir absorvendo todos esses conhecimentos, e no final você vai ver que isso aqui não é difícil, é bem simples, tá? Vem comigo de novo aqui, presta atenção. Vamos transformar um número decimal aqui em fração. Eu vou escrever o 1 só, porque o 1 é o único valor quantitativo aqui da operação. E embaixo, bom, quantos números tem após a vírgula? 2. Então são 2 zeros. Acrescento na frente, está aí, 1/100. Bom, fazer a mesma coisa aqui, ó. Vamos transformar isso aqui em fração. Só tem o 9, né? Que é valor quantitativo aqui. Pronto, escrevi o 9. Embaixo eu vou colocar, opa, 2 casas após a vírgula, 2 zeros. E 1 na frente. Fechou? E o que eu faço aqui, ó? Raiz. Bom? E raiz aqui. Estou usando, né, esse termo raiz, mas na verdade é o radical. Ok? Na minha aula de radiciação eu expliquei isso para vocês. Como é comum o professor falar raiz, então eu vou utilizar o termo, mas vocês sabem que isso aqui é um radical. Bom, agora quebrar em duas, né? Raiz de cima é 1 e a raiz de baixo é 100. Tudo bem? Raiz de 1 é 1, a raiz de 100 é 10, tá aí, fechou. Aqui é a mesma coisa, né? Raiz de 9 em cima, quebrei em duas, raiz de 100 embaixo, a raiz de 9 é 3, a raiz de 100 é 10, tá aí. Minha resposta. Agora, eu acho importante fazer um alerta, tá? É uma observação, na verdade. Quando a prof dá a prova para você, pode ser que nas opções de respostas ali, né? A, B, C, D, E, ou A, B, C, D, eu costumo só dar 4 opções de resposta, que vai de A a D. Pode ser que você não tenha isso aqui como resposta, fração. Por quê? O exercício ele está em decimal. Ok? Então a professora vai querer a resposta, às vezes, pode ser, né? Ela queira a resposta em decimal também. Então, você teve que converter decimal para fração para resolver e chegar na sua resposta. Agora você tem que virar da fração para o decimal. Ou seja, você vai sempre escrever o primeiro, né? Ou melhor, o de cima, né? Aqui, escrevi o de cima. Okay? E desloca a minha vírgula, como tem um zero, uma vez só. Uma vez só, desloquei a vírgula, tá aí. Minha resposta é essa aqui. Ok? Fazer a mesma coisa aqui. Escrevo de cima, 3. Desloco a minha vírgula uma vez só, porque só tem um zero. Opa, a vírgula está aqui, vem para cá. Fechou? Aí, pessoal. Então, essas são as duas formas de você responder. Tá bom? Ou você vai responder dessa forma, se a professora colocar as opções em forma de fração, ou dessa forma aqui, em decimal. Ok? Bom, tira um print aí, galera. Aí, beleza? Agora, pessoal, vem comigo, vamos dar uma olhadinha na nossa segunda propriedade. Muito bem, olha, na minha segunda propriedade, essa aqui, ó. Vou colocar um número qualquer aqui, vou colocar o 4 e o 16. Um multiplicando o outro, tá? E aqui, vou colocar um outro exemplo aqui, 2 e 32. Fechou? Aí. Olha os meus radicais aqui, galera, ó. Tá? Fechou? Bacana. Olha, eu tenho duas raízes e eu preciso descobrir qual é a resposta aqui. Bom, primeiro, eu posso multiplicar esse valor aqui. A propriedade me garante que se eu fizer isso dá certo. Tá? Como é uma multiplicação, eu posso multiplicar um pelo outro. Ok? Mas eu já percebi dentro da radiciação que esses dois números aqui são quadrados perfeitos. Então, eu vou fazer como eu fiz nessa primeira propriedade aqui. Vou quebrar em 2. Aqui, ó. Bom? Quebrar em 2. A caneta vermelha aqui. Canetão vermelho. Posso quebrar em 2. Ok? E resolver em particular. 4, a raiz de 4 é 2. A raiz de 16 é 4. 2 vezes 4 é 8. Fechou? Vou dar uma olhadinha aqui, cara. Aqui é complicado, eu não consigo resolver da mesma forma que eu fiz aqui, ó.
quebrando em duas, tá? Vou fazer para esse lado aqui, ó. Quebrando em duas, eu vou ter uma raiz de 2 multiplicando uma raiz de 32. Esses dois caras aqui, ó, eles não são quadrados perfeitos. Então, se eu tentar fazer isso e não der certo, eu já descarto essa possibilidade aqui. Aí eu faço o seguinte, olha que facinho, galera. Eu multiplico de dentro, 2 vezes 32 vai dar 64. Então, eu vou ter uma raiz de 64, o lado de 64 ali do quadrado de 64 é 8, aí fechou. Beleza? Simples, né? Vamos para um outro exemplo. Dá um printzinho aí, deixa eu me esconder aqui no cantinho, ó. Tá bom? Deu o printzinho? Beleza, então vamos lá para o nosso próximo exemplo. Deixa eu apagar aqui rapidinho. Muito bem, vamos dar uma olhadinha no nosso segundo exemplo ali, ó. Ok? Tem duas radiciações aqui. Tá? São dois exemplos. Deixa eu até dividir aqui só para não confundir, para não dar a impressão que essa raiz é igual a essa. Não é, tem nada a ver, tá? Vamos lá. Quebrar em dois primeiro, né? Ó, quebrei em dois. A propriedade me garante que eu posso fazer isso. Tá? Coloquei meus radicais aqui. Vamos para os radicandos. Fechou? Resolvendo em particular, a raiz de 1 é 1. A raiz de 100 é 10. 1 vezes 10 é 10. Ok? Tá aí. Essa aqui é a resposta dessa operação aqui. Agora essa aqui, galera, se eu quebrar em duas, nem vou quebrar, já vou bater o olho ali e já vou ver que a raiz de 2 não é um quadrado perfeito e a raiz de 8 também não é um quadrado perfeito. Porém, eu posso fazer isso aqui, ó. 2 vezes 8 dá 16, tá bom? E a raiz de 16 é igual a 4, tá aí, galera. A minha resposta. Bom? Tranquilo, né? Essas operações aqui, galera, são operações que elas podem aparecer em forma decimal também, tá bom? Então, quando vocês estiverem fazendo esse tipo de operação aqui, presta bastante atenção que você precisa fazer a conversão. Ah, você não deu print? Dá um printzinho aí, ó. Beleza? Opa, bacana, né? Agora, pessoal, vamos para a nossa terceira e última operação, ou melhor, propriedade dessa aula, ok? Vem comigo. Pessoal, aqui eu tenho duas operações, duas propriedades, tá? Referente à nossa terceira propriedade aqui. Bom, é uma das que mais aparece aí dentro de expressões até algébricas, tá? No lugar de número, letras, tá? Simples, facílimo de resolver, porém nós precisamos saber o porquê de estarmos muitas das vezes simplificando uma expressão se nós não soubermos a razão pela qual estamos simplificando. É muito simples falar, corta aqui, o resultado é esse. Pronto. Você vai decorar uma coisa ali de forma mecânica e não vai saber o verdadeiro conceito. Quando você precisar usar a operação de uma forma mais aprofundada, você vai ter dificuldade, porque você não tem o conceito ali básico, né? Bom, você vai entender tudo isso que eu estou falando a partir do momento que eu começar a resolver aqui. Vem comigo. É o seguinte, pessoal. Quem estudou potência sabe que toda vez que eu tenho uma base com expoente 2, esse expoente está pedindo para repetir a base duas vezes, ok? Aí, ó. Repetir a minha base aqui duas vezes. E colocar um sinal de multiplicação, ok? Bom, se eu partir desse princípio aqui, ó, utilizando essa segunda propriedade aqui dentro da minha terceira, eu vou fazer o seguinte, ó, sem necessidade nenhuma, tá? Colocar a raiz de 4, raiz de 16. Fechou? Entenderam? Ó, esse cara eu posso voltar para cá. Desse aqui eu posso quebrar em duas também. Nós não aprendemos isso aqui na segunda propriedade? Então, eu posso tanto quebrar ela em duas, como eu posso transformar as duas em uma só. Multiplicando um pela outra, eu tenho raiz de 16 é igual a 4. Presta atenção nesse resultado aqui, galera. Tá? Agora, vamos dar uma olhadinha nessa aqui, ó. Essa aqui é a mesma coisa, tá? Bom, vou escrever a minha base duas vezes. Raiz de 9 vezes raiz de 9. Fechou? É a mesma coisa de raiz de 9 elevado ao quadrado. Bom, isso aqui é a mesma coisa de 9 vezes 9.
E na nossa tabuada, a raiz de 9 vezes 9 é igual a raiz de 81, porque 9 vezes 9 costuma dar 81. E a raiz de 81 é exatamente o 9, fechou? Tá aí, galera. Eu gostaria de chamar a atenção aqui para os resultados, galera. Olha, essa operação aqui, essa propriedade, tem aqui dentro o 4. E é exatamente o meu resultado 4 aqui, ó. Aqui dentro dessa operação, eu tenho dentro do meu radical aqui o 9. Exatamente o meu resultado aqui. Bem? Qualquer expressão como essa aqui, presta atenção, eu disse qualquer expressão como essa aqui, ó, dentro de uma raiz quadrada, que esteja elevada ao quadrado, você pode fazer isso aqui, ó, cortar esse com esse. O resultado vai ser exatamente o cara que está lá dentro. Ou seja, esse cara aqui anula esse cara aqui. Anulando, sobra apenas o 9. Tudo bem? Bacana, né? Será que cabe mais? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no quadro. Vou fazer mais um exemplo aqui no cantinho aqui, ó. Aqui, ó. Tudo bem? Raiz de x elevado ao quadrado. Ok? Corta esse cara com esse cara aqui. Vai sobrar quem? O x está aí, a minha resposta. Fechou? Nada de difícil. Olha, galera. Quando você tem lá uma expressão algébrica onde você coloca assim, olha, x ao quadrado é igual a 16, tá? Agora, para os alunos do 8º ano em diante. X ao quadrado é igual a 16. Eles falam assim, olha, pega a potência e leva para o outro lado e vira raiz. Na verdade, não tem nada a ver isso aí, tá bom? Isso aí é só uma forma de expressão para ajudar o aluno a decorar a expressão. Mas o que você está fazendo aqui? Na verdade, para você simplificar essa expressão, você coloca um radical aqui desse lado. Como é uma equação, tudo que você faz desse lado, você tem que fazer do outro. Então, você tem que colocar um radical do outro lado também. Bom, nós acabamos de ver na nossa propriedade, quando a gente tem um número elevado ao quadrado, olha, essa expressão é igual a essa aqui, tá? E essa é igual a essa aqui. As duas é a mesma coisa, tá? Quando você tem isso, você pode cortar esse com esse. Vai sobrar o quê? O x. E aí resolve do outro lado, né? Raiz de 16 igual a 4, pronto. Tudo bem? Já ensinei até alguma coisinha a mais aí, além da propriedade de radiciação, tá bom? Bom, deixa eu vir aqui pro lado para vocês darem um printzinho na tela, se esconder um pouquinho aqui, pronto. Printzinho tirada. Bom, pessoal, essa aí foi a nossa aula de propriedades da radiciação, tá bom? Não vou perder a oportunidade de trazer alguns exercícios aí mais pra frente, tá bom? Referente a esse assunto, para fortalecer vocês aí a respeito desse conhecimento. Espero que vocês tenham gostado, sobretudo, se apropriado de todos esses assuntos aqui. Eu sou o professor Rogério, um grande abraço, até a próxima!